Olá, eu sou Rafael Duarte Oliveira Venâncio, coordenador do projeto Triângulo do Futebol, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre outros torneios, outras iniciativas de futebol na região. Bem interessante, o Triângulo do Futebol abordou isso também, não é só de Campeonato Mineiro e Campeonato Brasileiro que vive o futebol, tem até amistosos muito interessantes. Espero que vocês gostem do que a gente apresentou no Triângulo do Futebol e o que a gente vai resumir aqui na nossa aula. No início dos anos 50, os times da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba tinham dificuldades em participar dos torneios promovidos pela Federação Mineira de Futebol. Para atender os times da região, o Campeonato do Triângulo Mineiro foi criado, facilitando a participação desses times em competições oficiais. O campeonato era organizado pelas ligas locais. De 1951 a 1953, a responsabilidade ficou com a Liga Araguarina de Futebol. Já nas edições de 1954 e 1955, passou para a Liga Uberabense de Futebol. Na primeira edição, o campeão do torneio foi o Fluminense, da cidade de Araguari. Em 1952, a cidade de Araguari levou o título do campeonato do Triângulo Mineiro novamente, mas dessa vez com o Araguari Atlético Clube. A terceira edição do Campeonato do Triângulo Mineiro aconteceu em 1953. Foi uma disputa acirrada e um tanto conturbada. A disputa pelo título ficou entre o Nacional de Uberaba e o Araguari Atlético. O Araguari conquistou o bicampeonato da competição, deixando o time uberabense com a segunda colocação, com uma diferença de apenas 1 ponto. Muitos torcedores do Nacional alegavam que o campeonato foi cheio de erros de arbitragem e por isso o time não foi campeão naquele ano. Sob a organização da Liga Uberabense, a competição passou a ter mais representantes da cidade de Uberaba. Além disso, o campeonato de 1954 foi o primeiro, desde a criação do torneio, que o time campeão não era de Araguari, já que os times de Araguari decidiram não participar da competição. O Uberaba Esporte Clube levou o título do campeonato do Triângulo Mineiro de 1954. O ano de 1955 representou a 5ª e última edição do Campeonato do Triângulo Mineiro e a volta dos times de Araguari à competição. Mas, mesmo assim, o campeão de 1955, pelo 2º ano consecutivo, foi o Uberaba Esporte Clube. Em 1966, a União Soviética faria sua melhor campanha na história das Copas do Mundo, um 4º lugar. Treinada por Morozov e tendo o mítico goleiro Yashin, o Areia Negra, no gol, os soviéticos fizeram sua preparação para esta Copa na América do Sul. Após enfrentar Brasil, Argentina e Uruguai, os soviéticos disputaram partidas contra clubes brasileiros. Primeiro perderam em São Paulo, 3-1 para o Corinthians, 3-1 para o Palmeiras, mas tiveram melhor sorte em Belo Horizonte. Uma goleada de 6-1 em cima do Atlético Mineiro e um suado 1-0 diante do Cruzeiro. Nos bastidores desse jogo final, o presidente do Uberlândia Esporte Clube, Renato de Freitas, chamou os soviéticos para inaugurarem oficialmente as arquibancadas de cimento do estádio Juca Ribeiro. O convite fora prontamente aceito. A cidade de Uberlândia fez festa para o selecionado soviético, onde se destacavam os nomes de Yashin, Ponomaryov, Sesternyov, Voronin, Danilov, Sabó, Kusainov, Chislenko, Lashnivisky, Malofeyev e Porkuyan. No dia da festa, 9 de fevereiro de 1966, uma chuva torrencial caiu em Uberlândia. Assim mal houve futebol, apenas pancadaria, muito serviço para o árbitro Armando Marques e 2 gols soviéticos que poucos viram por causa da tromba d'água. O torneio Santos Dumont foi uma competição organizada pela Federação Mineira de Futebol entre 1973 e 74. Várias equipes da região participaram da competição. O Uberaba avançaria para a fase semifinal, mas um recurso da Caldense fez com que mais um jogo se colocasse no caminho da equipe. O Uberaba venceu a partida e avançou na competição, vencendo a União Tijucana na semifinal e o Vigilante de João Monlevade na final, para conquistar o torneio de forma invicta e mostrar a força do futebol uberabense. Entre 1975 e 1993 foram realizadas 9 edições do Torneio Incentivo Mineiro, torneio eliminatório que definia vagas para os campeonatos regionais e nacionais da CBF.
1978 marcou a primeira e única vez que um time da região venceu o torneio, o Nacional Futebol Clube de Uberaba. Após ficar na primeira colocação no Grupo A, que abrigava os clubes da região, o Nacional venceu a fase final do torneio, terminando com folga na primeira posição, e vencendo assim o torneio de 1978. O Nacional chegaria perto de vencer o torneio novamente em 1980, quando chegou à fase final e terminou apenas 2 pontos atrás do campeão Valério Doce. A Taça Minas Gerais é um dos torneios mais tradicionais do estado e um dos maiores campeões é o Uberaba Esporte Clube, com 3 títulos. Acima do Uberaba, apenas Cruzeiro e Atlético, com 5 títulos cada. Mas a primeira conquista do Uberaba não foi tranquila. Em 1980, a equipe avançou para as finais derrotando o Uberlândia nas semis. Estava marcado o encontro com o América pela disputa das finais. Só que contava no regulamento que a equipe de melhor campanha disputaria o último jogo da final em casa, e esta equipe era o Uberaba. Mas a Federação Mineira de Futebol marcou a primeira partida para Uberaba, o que ia contra o regulamento, e o Zebu se recusou a entrar em campo. O Uberaba foi oficialmente derrotado por WO, mas recorreu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, conquistando o direito de disputar a final de acordo com o regulamento. A Federação Mineira de Futebol teve de aguardar o Uberaba finalizar a sua campanha na Taça de Ouro para reprogramar as partidas, que foram realizadas já em abril de 1981, quase um ano após o início do torneio. O primeiro jogo, em Belo Horizonte, ficou 1-1. O segundo, em Uberaba, 2-2. Por causa do empate, foi realizado um terceiro jogo em que o Uberaba venceu em casa por 2-1, com gols de Serginho e Aldeir. Após a primeira fase do Campeonato Mineiro de 1980, a Federação Mineira de Futebol organizou o Torneio da Esperança, que reuniu as equipes eliminadas logo no começo da principal competição mineira. As 4 primeiras equipes ganhariam vaga na primeira divisão de 1981, enquanto os demais jogariam a refundada segunda divisão. Da região, participaram Araguari, Araxá, Nacional e Uberlândia. Com as equipes divididas em grupos regionais, Uberlândia e Araxá avançaram no torneio, disputando um octagonal final. O Araxá acabou na 6ª colocação, sendo assim rebaixado para a 2ª divisão mineira. O Uberlândia conquistou a 2ª posição e permaneceu na elite do Mineiro em 1981. O torneio início foi um tradicional torneio mineiro disputado de forma curiosa. As equipes que participariam do Campeonato Mineiro se reuniam um dia antes da estreia deste para disputar um torneio de apenas um dia. A competição foi disputada em quase todos os anos entre 1917 e 1969. Em 1983, foi realizada uma edição do torneio no Mineirão em Belo Horizonte, que era realizado em mata-mata, com partidas reduzidas e desempate por pênaltis. A final entre Uberlândia e Vila Nova terminou empatada, com Uberlândia vencendo nos pênaltis por 3-1. O torneio início de 1983 foi o último a ser realizado até o ano de 2006, quando ele aconteceu novamente em comemoração aos 90 anos da Federação Mineira de Futebol. Depois de 12 anos, a Taça Minas Gerais voltou a fazer parte do calendário do futebol mineiro. A diferença do tradicional torneio da época para a última vez que foi disputado é que os times de Belo Horizonte não participavam. A URT tinha acabado de subir para a elite do futebol mineiro e teria pela frente um destino diferente dos times da região nos anos anteriores. A URT acabou vencendo a Taça Minas Gerais e se consagrou a primeira campeã do torneio que estava de volta ao calendário mineiro. Um dos lados positivos da Taça Minas Gerais é dar visibilidade e destaque para os times do interior mineiro. No ano de 2003, a competição contava com 4 times da região do Triângulo Mineiro: Araxá, o recém-formado Unitri, Uberlândia e Uberaba. As equipes da região estavam no Grupo A, com Uberlândia líder com 10 pontos e Araxá, melhor segundo colocado com 9 pontos, passando de fase. O Unitri terminou em terceiro com 8 pontos, seguido pelo Uberaba com 6 pontos. A boa campanha do Uberlândia e do Araxá os levou para a final da competição. Em Araxá, o Uberlândia venceu por 2-1 o time da casa. Já no jogo de volta, empataram por 3-3. A vitória na primeira partida fez com que o Uberlândia se consagrasse campeão da Taça Minas Gerais. Em 2006, o torneio início voltou para o calendário mineiro. O torneio, que teve sua primeira edição em 1917, era realizado um dia antes da estreia do Campeonato Mineiro e durou até a década de 60.
Em 2006, a Federação Mineira de Futebol comemorou 90 anos e a realização do torneio início foi parte da comemoração. O torneio foi realizado no dia 15 de janeiro no Mineirão e tinha um jeito peculiar de ser disputado. As partidas duravam 20 minutos, sendo a final com 60 minutos. Caso houvesse empate, era resolvido ou pelo número de escanteios ou, em último caso, disputa de pênaltis, apenas 3 rodadas de cobrança. Ituiutaba, Uberlândia, campeã de 1983, e a URT eram os representantes da região. Na primeira rodada, a URT encarou o América e empatou por 0-0, se classificando graças aos 2 escanteios contra um do rival. Na segunda fase, a classificação da URT para a semifinal também foi decidida pelas cobranças de escanteio. O time de Patos não saiu do 0-0 contra a Caldense, mas teve 2 escanteios contra nenhum do time de Poços de Calda. Na semifinal, a URT foi eliminada pelo Guarani após perder por 1-0. A Taça Minas de 2007 valia vaga para a Copa do Brasil ou para a Série C. A decisão ficava a critério do vencedor. E em 2007, o Ituiutaba se destacou. A equipe terminou a primeira fase em segundo com 19 pontos, se classificando para a semifinal, junto com o Uberaba, terceiro lugar com 15 pontos. Nas semifinais, Ituiutaba e Uberaba se enfrentaram. O primeiro jogo foi em Uberaba e os donos da casa venceram por 2-1. Já o jogo de volta foi em Ituiutaba, com os mandantes ganhando por 3-0 e se classificando para a final contra o Tupi. Os 2 jogos da final terminaram em 1-1, sendo decidido nos pênaltis. O Ituiutaba, que decidiu em casa, venceu por 3-2.